Na Louve de História nós vamos falar sobre o fim da Era Vargas, mas vamos recordar como iniciou o período da Era Vargas e nós vamos passando pela história até chegar no período do fim do seu governo. Temos aqui a agenda no próximo slide, lembrando que hoje eu colocarei para vocês o material do trabalho de história da Folha de Papel ao Maço. Estarei também recebendo, para quem não me entregou ainda, atividades sobre o simbolismo da bandeira nacional. E vamos começar. Né? A gente começa sabendo que a Era Vargas foi dividida em 3 períodos: governo provisório, governo constitucional, Estado Novo. Você deve ter em mente pelo menos uma ideia do governo provisório, constitucional, Estado Novo e o fim do Estado Novo. Vamos iniciar com o governo provisório. Por que foi chamado de governo provisório? Primeiro porque era um governo que não tinha presidente, não tinha ninguém eleito, por isso que era chamado de governo provisório. Mas os políticos envolvidos nisso, que era de São Paulo e Minas Gerais, eram quem estava organizando os primeiros anos desse governo para que ocorressem as primeiras eleições. Né? Então, teve uma influência de Getúlio Vargas, um mineiro, né, de acordo com sua forma política, que ele se esforçou para a aprovação de diversas camadas da sociedade brasileira para que fosse iniciado um governo com uma constituição, um governo constitucional. Então, em várias regiões do Brasil, Getúlio Vargas se mostrava um grande líder político, tentando ser o chefe do governo provisório em 1930, para que o governo tivesse uma nova constituição. Então ele estava tentando nessa época aqui ganhar influência para que fosse eleito quando fosse haver uma eleição para presidente. Já no governo constitucional, inicia em 1934. Por que inicia em 1934? Porque em 1933, 1932, houve um movimento chamado Movimento Constitucionalista. O que foi o movimento constitucionalista? Foi um movimento que retirou muitos políticos antigos dos seus postos, fez com que o estado de São Paulo, que concentrava o maior número de políticos insatisfeitos com as medidas do governo provisório, fossem às ruas pedindo que fosse instaurado um governo com uma constituição válida. É por isso que tem aquelas imagens que nós vemos no livro, está escrito abaixo ditadura, que Getúlio Vargas queria fazer, porque ele estava num poder sem nenhuma constituição, estava dominando o Brasil sem nenhuma constituição, sem nenhum poder legítimo. E São Paulo era que se manifestava contra isso. Por isso que na maioria desses desenhos temos a bandeira de São Paulo, porque Minas Gerais era, né, como diz a política café com leite, Minas Gerais representava Getúlio Vargas. Então São Paulo era contra Getúlio Vargas, também por esse motivo. Ainda tinha pouco daquela rixa da República Oligárquica. Então, nesse governo constitucional foi instaurada a Constituição de 1934, que trouxe mudança nos direitos e garantias dos cidadãos brasileiros. Né? Isso foi um plano intencional de Getúlio Vargas para que ele começasse a não só ganhar o lado político da influência, mas o lado da população. Perdeu vários de seus privilégios como presidente. Mesmo ele estando presidente, a nova Constituição fez o quê? Diminuiu os poderes do presidente e ampliou os poderes dos deputados e dos senadores. Isso fez com que Getúlio Vargas, com o passar dos anos, pensasse em medidas que pudessem fazer com que ele voltasse com todo o seu poder, para que os deputados e senadores não tivessem como intervir em seus objetivos. Lembrando que nessa mesma época, em 1934, no mundo acontecia uma briga entre dois blocos econômicos, o capitalismo e o comunismo. Quem estava no poder nessa época nos Estados Unidos era o presidente Roosevelt e o comunista estava
Stalin, né? Então eram ideias que existiam nessa época do governo Vargas. E Vargas, ele era um grande adepto desse lado comunista, lado fascista, lado nazista, o lado em que o governo central teria todo o poder, seria um governo autoritário com todo o poder de tomar decisões por todo o país, sem precisar discutir essas mudanças com deputados, com senadores, simplesmente tomar a decisão que melhor coubesse naquele momento para ele. E isso se chama falta de democracia, por isso que se chama um governo fascista, que é uma ideologia ultranacionalista, autoritária, ditadora, repressora da oposição, usando força, sociedade da economia para atingir os seus objetivos. Em meio a isso, no governo constitucional, ele lançou para todos esse famoso plano Cohen, o plano Cohen, como que você quiser chamar. Esse plano Cohen, ele tinha como objetivo, o plano Cohen tinha como objetivo divulgar pelo governo que estava tendo um plano, um esquema político que traria mudanças para o Brasil, uma ameaça à segurança da nação, uma ameaça que vinha de fora ou vinha de dentro. Pessoas estavam conspirando contra o governo brasileiro. E isso foi um dos motivos que fez com que, falando em linhas gerais, nós não podemos confiar em ninguém, então todos são suspeitos. Então, a partir desse momento, Getúlio Vargas instaurou o conhecido como Estado Novo, porque ele fez com que todos perdessem os direitos e garantias básicas. Todos agora eram suspeitos. Isso foi a ideia dele, para que todos perdessem esses direitos e garantias, para que ele pudesse tomar qualquer atitude, qualquer decisão, sem consultar nem deputados, nem senadores. Na verdade, o plano Cohen foi um plano, uma manobra política de Getúlio Vargas para anunciar a nova Constituição que ele traria em 1937. Continuando. Com a entrada do Estado Novo, o governo brasileiro agora estava em um período de ditadura. Como ele é um presidente civil, uma ditadura civil, em que tinha censuras. O que é censura? Havia muitas proibições, havia muita desaprovação. Você não podia fazer uma reunião na rua que você estava conspirando. Você não podia postar algo num jornal contra a ideia do governo que você estava conspirando. Podia ser preso, torturado e até morto. Então era assim que as pessoas viviam nessa época, né, de 1937 e 1945. Então era uma época em que o mundo estava vivendo, além do início da Segunda Guerra Mundial, vivia sob 3 regimes: o comunismo, o fascismo e o nazismo, né? Lembrando que o líder do comunismo era Stalin, o líder do fascismo era Mussolini e o líder do nazismo era Adolf Hitler. Caso vocês queiram pesquisar sobre o assunto, né? Era Adolf Hitler. Continuando sobre o assunto. Então essa foi a época em que existia uma polícia secreta, uma polícia que pegava as pessoas na rua e investigar sobre assuntos que eles achavam que estavam escondendo do governo. Então, a partir daí, a polícia secreta levava as pessoas para lugares longínquos, lugares distantes, e lá eles faziam qualquer tipo de meios para que a pessoa contasse a verdade para elas. Na verdade, que muitas vezes nem existia, né? Regime baseado no fascismo. E mesmo em épocas como essa, o governo não deixou de praticar grandes propagandas e nacionalismo. Foi a época em que ele lançou o rádio para as pessoas. E enquanto o povo era por alguns, né, principalmente Rio de Janeiro, São Paulo, que é a região mais concentrada do Brasil, era visto como... As pessoas viam o Getúlio Vargas como autoritário, ditador. No Brasil todo, ele botava imagens de que ele era Getúlio Vargas, o amigo das crianças, Getúlio Vargas, que trouxe os navios para o Brasil, Getúlio Vargas, o patriota.
Getúlio Vargas, o que trouxe a cartilha de ABC para o Brasil. Então eles faziam propagandas através do rádio para que todos vissem ele como aquele que engrandece a nação. Mas por trás ele estava levando o Brasil com a ditadura de mão de ferro. Não permitiam mudanças de opiniões em seu governo. Nessa época foi criado o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP. Ele controlava qualquer informação que entrava e saía do governo e de meios de imprensa. E agora sim, chegamos na parte que nós queríamos. O fim do Estado Novo. Como ocorreu o fim do Estado Novo? Em 1939, deu início aí aos primeiros passos para a Segunda Guerra Mundial. No Brasil, a gente tinha um regime ditador. Muito bem. Esse regime ditador era defendido por países do eixo que eram Itália, Alemanha e o Japão. Esses três países se aliaram, esses três países se aliaram. E contra esses países tinham os Estados Unidos, né, União Soviética, França e Inglaterra, que seriam os aliados. Vamos entender com calma. Então tinham dois lados. Tinha um eixo que defendia fascismo, comunismo, nazismo, e tinha os aliados que defendiam o capitalismo, o livre comércio, o regime democrático. Os Estados Unidos tinham uma forte amizade com o Brasil devido à economia, mas o Brasil tinha uma forte ideia de socialismo com a Alemanha, Itália, os países contrários às ideias dos Estados Unidos. Então, quando houve uma invasão, quando houve algumas embarcações do Brasil que foram atingidas por navios alemães, eles tiveram que tomar uma decisão. Ou eles ficariam do lado do líder dos aliados, que era os Estados Unidos, ou ficariam ao lado do líder do eixo, os alemães. Então, os Estados Unidos apoiaram o Brasil nesse conflito. Então, os políticos viram que havia aí uma ideia muito contraditória, porque como pode um país estar no regime ditador, mas apoia o aliado que é dos Estados Unidos, que é um regime democrático? Então isso trouxe muita inquietação política naquela época. E Vargas, vendo que aquela inquietação política faria com que ele, mais cedo ou mais tarde, fosse mal visto pela população brasileira e por muitos políticos naquela época, o que ele fez? Vargas pediu eleições em 1945 para que ele pudesse sair do poder de mansinho, né? Então, houve as eleições de 1945. Consequentemente, ele não ganhou essas eleições de 1945 porque sofreu pressões políticas. Mas apesar disso tudo, as pessoas queriam que ele continuasse como presidente, porque elas não viam como acontecia a política, elas só viam o que elas queriam ver, que era um Getúlio Vargas que fazia tudo pela população. Então Getúlio Vargas, ele abandonou o poder, ele abandonou a presidência em 1945, e aí ocorreu o fim do Estado Novo. Com o fim do Estado Novo, a gente vai iniciar um novo período da história conhecido como a República Populista, que é quando outro presidente assumiu o poder, que foi um presidente militar conhecido como Marechal Eurico Gaspar Dutra. Só para finalizar, vocês viram que a gente iniciou com o fim da República Oligárquica, com Washington Luiz. Júlio Prestes não assumiu o poder. Washington Luiz, entrou Getúlio Vargas saiu e agora entrou Eurico Gaspar Dutra. É bom entender um pouquinho essa sequência da linha dos presidentes e logo tentando decorar para a gente ter uma ideia da noção da história quando a gente for citando lá na frente algum resumo e você puder se situar do que está acontecendo na história, do que aconteceu na história no passado. É isso aí, pessoal. Espero vocês na próxima aula de história. Tchau!